Olá, candidato! Olá, candidata! Candidato ao quê mesmo? Advogado! Vamos para a próxima dica? É o seguinte, hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto mega chato, porque ele é um pouquinho decoreba, né? Tem como pensar e raciocinar um pouquinho sobre ele, mas também tem um pouquinho de decoreba, que é sobre órgãos dentro da OAB. Mais especificamente hoje nós vamos falar sobre o Conselho Federal, sobre as suas competências, beleza? Porque isso já caiu na prova, então fique ligado. A partir de agora eu vou te explicar. A primeira coisa que você precisa saber é que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que eles utilizam a sigla CFOAB, Conselho Federal da OAB, ele é o órgão de cúpula da OAB, ele é o órgão máximo da OAB. Abaixo dele ainda tem os conselhos seccionais, que é no âmbito estadual, ainda tem as subseções, né? E ainda tem a Caixa de Assistência dos Advogados. Mas o Conselho Federal é o órgão supremo dentro da ordem. O Conselho Federal da OAB, ele tem personalidade jurídica própria e ele é sediado na capital da República, ou seja, Brasília. A composição do Conselho Federal da OAB, a sua estrutura, o seu funcionamento e as suas competências estão entre o artigo 51 e artigo 55 do Estatuto da Advocacia. E aí eu sugiro que você pegue o Estatuto e dê uma lida com calma nesses 5 artigos para você entender a composição, a estrutura, o funcionamento dele e as competências. Hoje, especificamente nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre as competências, beleza? Entre as competências do Conselho Federal da OAB estão dar cumprimento às finalidades da própria Ordem dos Advogados do Brasil, representar interesses dos advogados, seja coletivo, seja individuais, interesses individuais, velar pela dignidade da advocacia, representar com exclusividade os advogados brasileiros em eventos internacionais ou órgãos internacionais, editar, alterar o regulamento geral, o código de ética e disciplina, os provimentos, elaborar a lista do 5º constitucional, intervenção nos conselhos seccionais, ajuizamento de adins. São várias as competências do Conselho Federal e por isso que eu disse que é um pouquinho de decorar além de entender. Uma coisa interessante que você precisa saber é que não compete ao Conselho Federal alterar o Estatuto da Advocacia, porque o Estatuto da Advocacia é uma lei federal. Portanto, para essa lei federal ser alterada, é só pela via legislativa, não é o Conselho Federal. Lá no artigo 54, que são as competências do Conselho Federal, existem 18 incisos falando quais são, essas que eu já mencionei agora e algumas outras. Então não adianta eu ler aqui ou falar para vocês, é interessante que você pegue lá e vá lendo um por um desses 18 incisos. Mas o que você tem que ter em mente na prova, se você não conseguir decorar tudo, e até porque é realmente inviável decorar esses 18 incisos, é que como ele é o órgão máximo, supremo da OAB, geralmente vai estar vinculado a essas atividades e competências maiores, mais nobres, velar pela dignidade da advocacia, representar os advogados com exclusividade em eventos internacionais, ajuizamento de adins. Você tem que pensar nesse cenário, sob esse viés, que ele é um órgão supremo. Isso vai te ajudar lá na prova. A questão que caiu no exame, ela era uma pegadinha, veja aqui embaixo. Então listava 4 competências e perguntava qual que não era competência do Conselho Federal da OAB. E aí foi difícil, porque entre as respostas, e a resposta que estava errada, porque tinha que assinalar incorreta, era a representação dos advogados em eventos internacionais, mas na resposta falava sem exclusividade. E o inciso fala que é com exclusividade. Então isso daí foi uma pegadinha, foi uma perguntinha capciosa e infelizmente a gente está sujeito a essas questões. Mas se ela cair, você vai o quê? Acertar. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha, tá? Dá uma lida lá nos incisos e você vai ficar por dentro, beleza? Até a próxima!